Olá, gente, estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu vim trazer as leituras de janeiro porque eu não quero juntar tudo no final do ano, então eu prefiro gravar mês por mês para não ficar aquela coisa gigante no final do ano. Em janeiro eu tive 6 títulos no total, o que é bem mais do que eu esperei, porque eu não estava muito leitora, não sabia como é que ia ser no começo do ano, mas eu estou muito orgulhosa da minha performance. Então eu vou compartilhar com vocês quais foram as leituras, um pouquinho sobre elas e como é que eu me senti em relação a elas, né? Então vamos lá. Então a primeira leitura que eu vou falar pra vocês é essa aqui, que é a biografia, a autobiografia do Dave Grohl, que é Dave Grohl, The Storyteller, ou Dave Grohl com toda a história, porque também já chegou aqui no Brasil. Ele é de 2021, na verdade esse livro, ele já faz um tempinho que ele foi lançado. E pra quem não sabe, o David Grohl, essa pessoa aqui, ele é o cantor do Foo Fighters e ele é ex-baterista do Nirvana. Assim, pra quem não é, né, do mundo do rock ou que não conhece ele, mas ele é incrível. Mas vamos lá. Então, como é que funciona esse livro, né? Ele é uma autobiografia porque quem tá contando as histórias é o próprio Dave Grohl, só que ele não é uma biografia normal, assim. Ele não conta, quando eu nasci, e vai contando ao longo do tempo. Ele escolhe as histórias que ele quer contar e não necessariamente tem uma ordem cronológica. Ele divide nos capítulos, mas é mais sobre a mensagem que ele quer trazer do que sobre uma ordem cronológica da vida dele, sabe? Mas sim, num certo sentido, ele tenta não ficar muito confuso em relação à linha temporal, mas dá pra você ir se localizando, porque normalmente ele sempre sinaliza o ano ou onde ele estava e dá um contexto melhor pra gente poder entender em que momento do tempo tá se passando aquilo ali. Então, basicamente aqui, ele que escolhe como vai guiar a gente, ele que escolhe como se comunicar, né? Não foi outra pessoa que contou, ele faz isso muito bem desde a primeira página. Eu já imaginava que fosse assim, porque ele é um ótimo escritor de músicas, eu sou muito apaixonada pelas músicas dele, eu sou muito, muito, muito fã do Foo Fighters. Então eu já imaginei que o storytelling dele iria ser um ponto muito forte aqui nesse livro. E realmente não estava errada. Parece que você está se comunicando com um amigo, parece que eu estou virando uma grande amiga de um astro do rock. Foi muito legal. Então aqui a gente vai ter histórias engraçadas, vai ter histórias tristes e vai ter histórias que não vou negar, ficar um pouco confusa. Não sei se foi quando eu li em inglês e tinha momentos que eu estava com um pouco de preguiça, mas no geral é tudo muito cativante, é tudo muito interessante e eu só tive mais e mais e mais admiração por ele. Eu já achava ele uma pessoa incrível, uma artista incrível. E lendo isso aqui, meu Deus do céu, ele é um dos grandíssimos artistas que continuam vivo. Eu espero que a gente dê ainda muito valor pra essa pessoa aqui, porque ele não é somente um ótimo baterista, mas ele tem uma noção de música que eu acho que poucas pessoas de verdade podem dizer que entendem e sentem e trabalham com a música como esse ser humano aqui. Tô falando muito sério. Então, no final eu fiquei muito impactada, eu só ganhei mais paixão e mais admiração pela pessoa que ele é. Eu dei 4 estrelas, e meio que quase virou um favorito, mas não é favorito, porque eu me apeguei muito, mas em alguns momentos ele me perdeu um pouco, eu fiquei meio confusa e acabou que eu tive que tirar essa estrela e tirar esse favorito. Mas eu vou carregar bastante no meu coração as histórias que ele contou e só serviu pra me apegar mais ainda a ele e a banda. Eu super recomendo pra quem gosta da banda ou pra quem quiser ler biografias. A dele é uma ótima. Eu acho, nossa, eu marquei tanta coisa. Ele é queridíssimo, ele é engraçadíssimo, ele é uma pessoa maravilhosa. E eu nem conheci ele pessoalmente, mas eu já tenho essa certeza só de ter lido esse livro. A minha segunda leitura desse ano, né, de janeiro, foi Once More with Feeling. Eu acho que não tem ainda no Brasil, mas é da Elissa Sussman. E eu acho que outro livro dela existe no Brasil. Eu não lembro qual é, mas se eu lembrar, eu vou botar aqui. No livro Once More Feeling a gente vai ter Enemies to Lovers e Second Chance Trope. E a sinopse basicamente vai girar em torno na Katie Rose, que é tipo uma artista, ela é uma cantora muito famosa, e ela namora um cara de uma boy band chamado Ryan. E aí o que acontece é que, aparentemente, né, ela traiu o Ryan com outro cara da banda chamado Cal, e devido a essa traição, acabou que a carreira dela foi para o ralo, deu tudo errado na vida dela depois disso, e acabou-se, acabou a Katie Rose, acabou a carreira dela. Aí agora ela vai ter uma nova chance de voltar pros palcos, voltar pra vida dela artística, onde a melhor amiga dela tá fazendo uma peça da Broadway, junto com o cara que ela aparentemente, né, tinha essa relação de amante quando estava traindo o namorado dela há uns anos atrás. Basicamente é isso.
E aí, ao ler esse livro, eu percebi que eu tô tendo alguns problemas com livros de romance ultimamente. Eu não sei se é porque eu li tantos que eu acabei saturando, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu começo a ler um livro de romance e eu começo feliz, começo empolgada com bons sentimentos e depois eles vão simplesmente desaparecendo na vida. Então teve momentos que eu tava tipo... não tava sentindo paixão pelos personagens, não tava sentindo aquela coisinha que a gente sente quando lê um romance, né? Ai, que fofo, ai, que querido. Tive meus momentos, inclusive eu marquei aqui uma coisa, eu marquei uma parte. Gente, eu acho que foi, de verdade, assim que eu vou carregar pra sempre, uma das coisas mais maravilhosas que eu vi um personagem masculino fazer num livro. Nossa, eu não sei nem como explicar. E o que acontece é que eu gostei, mas eu tive problemas em relação... não foi somente com o livro em si, mas eu acho que é uma coisa minha mesmo. Eu tive muita dificuldade de me conectar com a personagem principal. Eu achei ela bem chata em muitos momentos. Então eu não consegui me conectar muito com ela. Então isso acaba dificultando um pouco pra mim, porque eu realmente preciso gostar da protagonista. Mas ela é divertida em muitos momentos, ela é uma personagem de certa forma interessante. E o personagem principal, né, o interesse romântico, ele é um super querido. Eu me apaixonei por ele. Então isso também ajudou bastante a eu gostar. É uma história engraçada. Nossa, ela é muito carregada de musicais, né? Ela tem muita referência musical nesse livro por conta da Broadway e tal. O que eu amei, porque eu gosto muito de musical. Então acabou que esse livro me deu gatilhos pra poder voltar à minha skin de fã de musical. Eu acabei vendo realmente um musical novo, que é aquele The Rock Horror Picture Show, né? Não gostei tanto não, mas enfim, esse assunto vai a outro momento. E como eu falei, porque foi uma história que me divertiu, foi uma história que me entreteve, e eu tive muitos momentos de friozinho na barriga, de coração saltitante, então eu dei 4 estrelas, mas eu não consegui dar 5 justamente pelos meus problemas com a protagonista e pelos meus momentos de apatia com o livro. E depois que eu li o Smurf Feeling, eu fiquei meio sem saber o que ler e eu não queria ficar parada. Então eu decidi pegar meu Kindle e ver o que eu tinha dentro dele pra poder ler rapidamente. E eu achei esse conto aqui, que eu nem lembrava mais que eu tinha, que é A Morte de Algo Belo, da Jéssica Caterine. Já tinha visto em alguns lugares, acho que foi no TikTok, no Instagram, e ele é super curto, e eu dei 2 estrelas pra ele. Então esse aqui é um conto nacional, a gente vai ter a protagonista que ela vai meio que fazer tipo uma excursão de escalada, alguma coisa assim. E aí essa protagonista, ela é meio que sensitiva, ela percebe que tem uma pessoa do mal infiltrada dentro do grupinho que tá fazendo essa escalada com ela. E aí eu vou falar só isso, porque senão de resto vai ser spoiler, porque ele é tão pequeno, acontece tão pouca coisa aqui, enfim. Mas eu gostei do plot twist, ele me pegou de surpresa, então foi bom, ele serviu, né, cumpriu o seu papel de plot twist. Mas ao mesmo tempo eu achei um conto meio vazio, não tem muito o que falar, não agregou muito. Mas pelo fato de eu ter gostado do plot twist e ter achado levemente interessante como foi escrito, eu achei a escrita boa, eu dei 2 estrelas. E agora eu vou falar do meu primeiro favorito do ano. Nossa, fazia muito tempo que eu não favoritava um livro, gente. Bem-vindos à livraria Ryunandong. É um livro coreano da Hwang Bo-eun. Eu espero que tenha falado certo. Então, basicamente, a sinopse é muito simples. É uma protagonista que abre uma livraria independente e a gente vai acompanhar ela junto com a pessoa que ela também contrata para cuidar do café, porque é um café mais livraria, e também a interação dela com os clientes recorrentes dessa livraria, e ela tentando melhorar a livraria, tendo novas ideias para poder atrair mais clientes, e ao mesmo tempo lidando com crises da vida e situações que ela precisa lidar com a vida adulta dela, divorciada e tudo mais. E também a gente vai acompanhando outros personagens, como a pessoa que cuida do café, alguns outros clientes da livraria. A gente vai acompanhando as problemáticas desses personagens e acompanhando o crescimento deles. E eu achei lindo. Se esse livro aqui tem 300 páginas, eu devo ter marcado 200 dela. Sério, eu nunca marquei tanta coisa num livro só, eu acho. Eu acho que esse é o livro que eu mais marquei da minha vida. Tirando livros de poesia e afins, eu acho que esse é o livro que eu mais marquei, de verdade. Basicamente, um livro impecável. Eu amei conhecer os personagens, eu amei saber da vida deles, eu amei ver o crescimento, eles entendendo um pouco da vida e se encaixando um pouco nesse mundo. E esses personagens, eles vão se conhecendo e vão se integrando. Então, tal personagem conhecia só a dona da livraria, mas depois passou a ser amigo ou amiga de outro personagem que também começa a frequentar a livraria. Então, eles juntos acabam se formando uma comunidade, uma mini sociedade ali dentro de quem frequenta a livraria e quem conhece a dona da livraria, entendeu? Então, assim, foi um livro que me trouxe muitas reflexões,
muitas mesmo. Aborda temas simples, mas de forma muito precisa e muito interessante, como questão de trabalho na Coreia, né, que é um dos países que tem mais suicídios no mundo, é o país desenvolvido, na verdade, com maior taxa de suicídio, devido a toda a pressão para poder conseguir emprego, pressão de estudar também. Então fala bastante sobre isso, fala sobre relacionamentos amorosos, de amizade, de mãe e filho. Ai, gente, é tão bom. Como eu disse, eu marquei muita coisa, tipo, muita coisa mesmo, mas eu vou ler 2 coisas aqui só para poder exemplificar do quanto que esse livro, ele conversou comigo. Então, a primeira coisa aqui, que foi a primeira coisa que eu marquei, na verdade, é que a personagem fala assim: quando precisa descobrir se está feliz em algum lugar, ela pensa nessas 3 perguntas. Eu me sinto bem nesse espaço? Eu consigo ser eu mesma e me amar como eu sou neste lugar? E a terceira é: eu me sinto valorizada aqui? Fiquei assim, ó. Uma coisa tão simples, tão pouca, mas eu fiquei pensando muito nisso aqui. E outra marcação que eu fiz foi essa aqui. Antes da livraria abrir, Yeonju geralmente ficava absorta na leitura de algum romance. Mergulhar nas emoções dos personagens já ajuda a entender os próprios sentimentos. Ela lamenta e sofre junto com eles. Quando fecha o livro, depois de compartilhar tantas emoções e experiências com os personagens, Yeonju se sente capaz de compreender qualquer um. Muitas vezes, Yeonju lia os livros em busca de algo. No entanto, nem sempre sabia o que estava procurando. Às vezes, ela só se dava conta do que queria depois de ler dezenas de páginas, mas também havia momentos em que ela sabia muito bem o que procurar. Isso aqui parece ser algo que eu falaria, entendeu? Isso aqui eu sinto que saiu de dentro de mim, entendeu? Tipo, eu consegui. É uma personagem que você super se identifica com ela, você super se conecta com ela. E eu acho que quando eu tenho leituras assim, elas se tornam as minhas favoritas. Quando eu me sinto entendida e quando eu consigo compartilhar com uma personagem de livro pensamentos, emoções e formas de agir, eu acho que a pessoa que escreveu o livro, ela merece um prêmio, porque você conseguir, através de palavras, num papel, transmitir tudo isso. Sinceramente, eu nunca seria capaz, entendeu? Então, pra mim, esse livro foi 5 estrelas, favoritado, ele é incrível, eu vou recomendar pra todo mundo que eu falar. E por um milagre do universo, decidi ler um livro da minha estante. Depois que eu acabei a livraria Renandonga, eu fiquei muito em crise, sem saber o que ler. E novamente eu queria ler algo fácil e prático, só pra poder ocupar um pouquinho minha cabeça. E eu tinha esse livro aqui na estante, que eu ganhei de uma amiga minha, Laís, beijos, que é Quebre os Seus Sapatinhos de Cristal, da Amanda Lovelace, que é aquela mesma autora de A Bruxa Salva... A Princesa Salva a Si Mesmo nesse livro. Enfim, aquelas capas pretas, sabe, que tem uma bruxa, que tem uma princesa. É essa mesma autora. E aí, basicamente, ele, como pode ver, ele é bem pequenininho, e aqui vocês já podem ver as marcações que eu fiz. Foi até bastante, né? E ele é super curto, e ele é livro de poesias, né? Bem pequenininhas, assim, né? Bem estilo Rupi Kaur também, mais ou menos. Então, quando eu peguei nesse livro, eu já imaginei que eu não ia amar ele tanto quanto eu amo os livros da Rupi Kaur, que pra mim são os livros de referências de poesia e de reflexões sobre a vida, principalmente sobre a vivência de ser uma mulher. Ela é a minha maior referência, eu não tenho condições pra isso. Então eu sabia que não ia ser igual ao da Rupi Kaur, então isso também não seria justo. Então eu sabia que isso aqui ia ser um pouquinho mais genérico e com temas que eu não iria me relacionar tanto quanto eu me relaciono com os da Rupi, sabe? Mas apesar disso, foi uma leitura que valeu muito a pena. Ela foi bastante significativa, como puderam perceber, eu fiz bastante marcações. Foi muito rapidinho, eu li, acho lá, em 1 hora, alguma coisa assim. Foi bem rápido, eu li numa noite só. Então, por ter me trazido conforto numa noite vazia, eu dei 3 estrelas pra esse livro aqui. E o último livro que eu tenho pra falar aqui pra vocês é esse aqui da Hiro, na verdade, é uma autora, Hiro Arikawa, que é Relatos de um Gato Viajante. Esse livro estava aqui nos meus salvos do Scooby, tipo, que eu queria ler. Eu não faço a menor ideia onde eu tenha pego essa recomendação, se foi do TikTok, se foi do Instagram. Quem recomendou, não faço a menor ideia. Mas eu decidi ler esse livro aqui com minha amiga Bruna, a gente queria ler alguma coisa juntas. Eu abri meu Scooby, achei, ela disse, vamos ler esse, me parece ser legal. E basicamente, a história vai seguir um gato, que tem o dono dele, e o dono dele não vai poder mais ficar com ele e tá procurando um novo dono para ele entre os amigos dele. Então ele manda e-mails para os amigos mais próximos e vai até a casa de cada um, dar uma conversada e ver se o gato vai se adaptar àquela casa para poder deixar o gato com aquela pessoa. Então assim, basicamente esse livro eu li ele sem ler a sinopse. Então eu esperava que fosse uma coisa diferente, eu esperava que ia realmente ser o gato sozinho, viajando pelo mundo, viajando por lugares, conhecendo pessoas diferentes, conhecendo lugares diferentes. E não foi isso.
Não foi nada disso, na verdade. Então a parte de mim foi ficando decepcionada quando eu fui entendendo o seguir da história, né? Mas, depois que eu me conformei que eu estava errada, eu achei muito legal a história e como foi contado, ela é bem pequena, ela tem 4 capítulos só separados, que é cada vez que o cara vai na casa dos amigos. E é muito legal quando ele conta a cada amigo, porque mostra um pouquinho do passado, onde eles se conheceram, foi na época da escola, o que eles viveram na época da escola, conta alguma aventura, alguma traquinagem que ele fez com aquele amigo, com aquela amiga, e o que é que fez com que eles criassem algum tipo de laço emocional, né, de amor, de carinho. E eu achei a coisa mais linda. Os 2 primeiros capítulos foram os meus favoritos. 10/10, eu achei assim, impecável. Só que apesar de tudo isso, eu não acho que vai ser um livro que vai me marcar muito. Eu chorei bastante com esse livro. Ele me pegou muito em algumas coisas. Mas apesar disso, o que mais me marcou foi o personagem principal. Ele é o maior dos maiores, ele é muito fofo, ele é uma pessoa que sofreu tanto na vida, gente, ele sofreu tanto na vida. Mas é aquela pessoa que sofre, mas continua conseguindo dar amor, continua conseguindo dar empatia, compreensão, e eu acabo que eu me apaixono muito fácil. Então, o personagem principal me marcou muito, as histórias que ele viveu me marcou muito, a história de vida dele me marcou bastante. Mas o livro no total não, e teve algumas coisas que me incomodaram, tipo a forma como o gato fala, às vezes me incomoda um pouco. Enfim, então por conta disso eu dei 3,5, mas quase beirando 4, o que é uma nota muito, muito boa, na minha opinião, e foi com as melhores das intenções, porque eu realmente gostei desse livro. E eu recomendo, mas acho que não pra todo mundo, depende do que você tá procurando e depende do seu gosto, né? Eu acho que nem todo mundo iria gostar desse livro. Então foi isso, gente, esses foram os meus 6 títulos de janeiro, eu tô bem contente com eles, porque saiu pelo menos um favorito, e entre outras leituras que foram muito proveitosas. E eu espero que vocês tenham gostado, e novamente eu peço para que vocês me recomendem livros semelhantes aos que eu gostei, porque eu estou cada vez mais tentando afinar as minhas opções de leitura para não ler coisas mais por influência e acabar não gostando, e realmente seguir o meu gosto literário. E eu espero que vocês tenham gostado, obrigada por quem assistiu até aqui, e até a próxima. Beijinho. Que calor.